Rito comum no Código de Processo Civil. Hoje, no nosso encontro, nós vamos tratar sobre a fase saneadora, ou seja, o tão famoso saneamento do processo pelo juiz. O que o juiz faz nesse saneamento? Você sabe? Se não sabe, me acompanhe nesse vídeo que eu irei lhe explicar. Meu nome é Reinaldo Araújo, advogado e professor. Vamos lá. A fase saneadora do Código de Processo Civil, ela vem contida no artigo 347 até o artigo 357. Mas, professor, o que compreende uma fase de saneamento? É uma fase de organização do processo pelo juiz. No vídeo anterior, eu falei sobre a fase postulatória. A fase postulatória, o juiz, lá no início, quando ele recebe uma inicial, ele faz uma análise da petição inicial para verificar se ela preencheu os requisitos do artigo 319 e do 320. Feito isso, ou seja, ele analisou o aspecto, as partes, se tem custas, juntou procuração, se juntou os documentos indispensáveis, se preencheu os requisitos para uma validade de um processo. Veja, depois disso, começa a marcha processual, onde as partes estão postulando. Então, agora, com o processo completo, tanto com a palavra do autor como do réu, opa, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, agora é a oportunidade que ele tem de analisar o processo na íntegra, completo, com todas as alegações. Então, o que ele vai analisar primeiro? Veja, agora ele vai analisar na contestação se foi recolhido eventuais custas, porque a parte pode ter entrado com reconvenção. Ele vai verificar também se preencheu os requisitos, a sua tempestividade de novo. Ele vai verificar se tem questões preliminares para serem analisadas. E também ele vai verificar se existe algum vício no processo. Por quê? Porque pode vir uma fase decisória para agora, como poderia ter vindo na fase postulatória, que seria o indeferimento de uma petição inicial ou um julgamento de improcedência preliminar de uma ação, caso tivesse alegado ou tivesse a parte requerendo algo que já tivesse um IRDR, um incidente de resolução de demanda repetitiva ou uma súmula vinculante sobre o assunto. Agora é a nova oportunidade que o juiz tem, só que agora veja, agora o juiz está com a versão do autor e está com a versão do réu. Então agora ele vai organizar o processo. De novo, ele vai verificar se tem algum vício. Se o vício for sanável, ele intima as partes a regularizar. Se for insanável, ele já vai dar uma decisão. Só que agora ele já vai julgar de acordo com o estado do meu processo. Que ele pode dar ali até mesmo uma extinção de um processo, com ou sem julgamento do mérito. Professor, por quê? Porque pode ter uma prescrição, uma decadência, por exemplo, né? Mas vamos organizar que não tem vício. Mas esse é um fato que o juiz faz na fase do saneamento do processo. Posteriormente, ele vai analisar quais são os pontos controvertidos existentes nos autos. Porque uma vez ele verificado os pontos controvertidos, serão os fatos que serão objeto de prova. Porque os fatos incontroversos não há por que estar fazendo uma dilação probatória. Porque se não foram discutidos, não foram rebatidos, são tidos como verdadeiro. Ou expressamente ou tacitamente. Porque o réu ele tem um ônus no processo de trazer os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do autor, conhecido como impugnação do ônus específico. Exceto a Defensoria Pública, que ela pode fazer um ônus de uma impugnação geral. Mas veja, ele organizando tudo isso, passou, então não tem vício, não tem, já fixou os pontos controvertidos. Ele pode, inclusive, dependendo da complexidade do processo, ele pode designar uma audiência de saneamento. É aquele princípio da cooperação logo no início do Código de Processo Civil, onde que ele pode chamar as partes, ou seja, os advogados também, para poder fazer o saneamento do processo em cooperação. Isso poderá ocorrer no processo, quando verificar que a causa é um pouquinho complexa. Então ele pede a colaboração de todos para ele poder fixar os pontos e já fixar o que será o objeto de prova. E agora, sobre as provas, agora é claro, tem fatos que não precisam ser provados, né? Que é aquele de grande conhecimento público, aqueles fatos notórios. Então, veja, excluindo isso e caindo no objeto de prova, esse será o tema sobre saneamento, que em resumo é o quê? Organizar o processo, extirpar vícios, fixar os pontos controvertidos e pedir às partes se manifestarem sobre as provas que desejam produzir em juízo. Com isso, concluímos
Em resumo, a fase do saneamento. Continue me seguindo para poder verificar as próximas fases do Código de Processo Civil. Me siga, curta, compartilhe, comente. Meu muito obrigado e até um próximo encontro.